Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Guia de Terror. Este é o segundo episódio e hoje eu quero falar com vocês sobre dois filmes que eu assisti no Prime Video, né, do Amazon, que os dois são distribuídos pela A2 Filmes e que são filmes que me surpreenderam, assim, os dois têm um tom cômico envolvido, os dois filmes misturam um pouquinho de comédia com terror. E são produções diferentes, né? Um deles chama-se Ataque dos Zumbis, que o título original seria Office Uprising, né? É uma produção melhor, com mais grana, com um elenco mais famoso, né? E o segundo filme seria Sombras do Terror, ou The Shed. E é um filme de baixo orçamento, um filme independente, mas os dois são muito divertidos, né? Então, eu vou começar falando sobre Ataque dos Zumbis, que seria o que eu assisti primeiro. É um filme do Lin Oeding e conta a história de um cara que trabalha numa fábrica de armas e que ele tem muita ambição, né? Ele quer melhorar de vida, ele quer ser chefe, mas os chefes dele sempre colocam ele para baixo, sacaneiam com ele, enfim, ele sofre demais e ele tá lá preso naquela vida medíocre. Ele é apaixonado por uma colega de trabalho e ele tem um melhor amigo também que é muito inteligente, mas que não tem a menor habilidade para falar com as pessoas. E essa empresa que ele trabalha, essa fábrica de armas, desenvolveu uma arma nova que, na verdade, seria um refrigerante, né? Uma bebida, como se fosse um energético. E essa bebida seria para transformar as pessoas em zumbis, alguma coisa desse tipo. E aí a empresa resolve testar essa invenção nova no próprio grupo de trabalho, né? Então eles deixam esses refrigerantes, essas bebidas espalhadas pelo escritório, e as pessoas vão consumindo, né? E de repente começam a se matar dentro do próprio escritório. E é um negócio muito surreal, assim, porque as pessoas não viram zumbis como a gente está acostumado com os filmes antigos de zumbis, né? As pessoas começam a se perder na raiva, elas entram em crises, ataques de fúria e começam a se matar. Então qualquer discussão é motivo para a pessoa se matar. E eles se matam com o que tiver na frente. Então, com lápis, com cadeira, com grampeador, enfim. E quando o rapaz descobre que o motivo do ataque, né, das pessoas tendo esses acessos de fúria, se matando, é a bebida, ele tenta evitar que os colegas de quem ele mais gosta, inclusive a moça por quem ele é apaixonada, beba o energético, né? E quando ele percebe que a moça já bebeu, ele faz de tudo para evitar que ela se transforme. Então ele começa uma luta pela sobrevivência, né? Que é, assim, muito bizarra, porque é engraçadíssimo. Eles se metem em cada confusão, assim, e cada detalhe do filme faz paródia com as situações da vida real, né? De escritório, de assédio moral, assédio sexual, essa ambição desenfreada das pessoas, sabe? É muito engraçado mesmo, mesmo, né? E é isso, esse seria o filme O Ataque dos Zumbis. Ele tá disponível no Prime Video, também em outras plataformas para locação, né? No Prime tá pela assinatura, então é mais fácil. Vale destacar do elenco 3 nomes. O ator principal é o Brandon Thwaites, né? Ele é conhecido, ele fez, se eu não me engano, aquela série Teen Wolf, né? A outra pessoa a atriz, né, que vai destacar é a Jenny Levy, ou Levi, né? E ela fez o remake do Evil Dead, né? A Morte do Demônio. E ela foi incrível, assim. Eu gosto muito desse filme, dessa nova versão, e ela tá muito bem no filme. Então, nesse filme Ataque dos Zumbis, ela traz um toque cômico muito legal, assim. Ela parece uma versão do Exorcista bem despojada, assim, bem tosca mesmo, sabe? É muito engraçado.
E a gente tem uma participação especial do Zachary Levi, né, que é o Shazam, que foi o Spock, se não me engano, também na versão nova do Star Trek. Então ele faz um papel, não chega a ser secundário, mas ele é um dos chefes, né? Que é um dos vilões do filme, e ele é muito engraçado também, muito engraçado, sabe? Então eu acho que das duas opções de filmes que eu trouxe hoje, esse seria o mais leve no sentido da parte cômica. Ele é muito cheio de gore, tem sangue, nojeira, tudo, mas ele é numa levada muito divertida, assim, muito engraçada. Já o Sombras do Terror, ele é engraçado sem querer. Ele tem um elenco muito simples, né? Muito independente, a direção do filme é independente, então ele tem toda aquela coisa que você vê que é feito com baixo recurso, mas eles levam a sério a história, né, do terror e constroem um clima bem legal, bem oitentista, assim, sabe? Lembrando realmente aqueles filmes de cine trash, cine sinistro, enfim, muito divertido. Sombras do Terror é do Frank Sabatella. Eu não assisti nenhum outro filme dele, então não posso dizer qual que é a linha que ele segue, tá? E o filme conta a história de um caçador, primeiro, que tá no bosque, quando é atacado por uma criatura, né? É mordido por essa criatura, e aí ele foge. Ele tenta sobreviver, né? Luta pela vida dele, correndo pelo meio do bosque e tal. E aí ele vê uma cabana lá e se esconde naquela cabana. E consegue fugir da tal criatura. A criatura some, né? E, se eu não me engano, ele fere a criatura. E a criatura foge, vai embora. E ele fica lá escondido. Só que ele descobre que o sol afeta ele, né? E aí é isso que acontece na hora que ele consegue escapar. A criatura que morde ele, na fuga, ela fugindo, né, do sol, ela morre. E ele vendo o que aconteceu com a tal criatura, que a gente entende que é um vampiro, né? Mas é um vampiro que parece um monstro mesmo. Ele vai parar nessa cabana, o caçador, e se esconde lá. E esse caçador, ele é interpretado pelo Frank Waley, que é um desses canastrões do terror que a gente está acostumado a ver, que faz filmes alternativos também, filmes B de ação e tal. Então é uma caricatura mesmo, cara. E aí essa cabana, que seria como se fosse um celeiro, né, um quartinho, fica no terreno que mora um rapaz e o seu avô, né? Só que a relação desses dois é tensa demais. O rapaz, ele ficou órfão, né? Ele perdeu o pai e a mãe ele perdeu para doença, para o câncer, e o pai dele se matou. E ele ficou aos cuidados do avô dele enquanto ele é menor de idade. E ele é o típico desajustado, né? O excluído da escola, que tem um amigo, um melhor amigo também, que é da turma dos excluídos. Tem uma paixão por uma garota que vive com os descolados, com os bonitões e tal. E aquela coisa típica de filme americano, né? Da escola dividida entre os famosos, os bonitos, os inteligentes e os desajustados, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas os dois rapazes, né? São os amigos tal, e o garoto que mora na casa onde tem a tal da cabana descobre que tem alguma coisa lá. Ele não sabe o que que é, porque tá muito barulho, o caçador lá tá se transformando num monstro, tenta atacar o rapaz e não consegue, né? Ele consegue fugir, porque o sol, né, evita que o caçador saia lá de dentro. E o rapaz, inocentemente, solta o cachorro dele para atacar o que tá dentro da cabana, sem saber que é um monstro, né, que é o caçador se transformando. E aí o cachorro é destroçado, né? Aquela coisa trash, tipo a cabeça do cachorro voando, sangue pra todo lado, né? E o rapaz fica desesperado, chama o vô dele, que é um veterano de guerra, e ele é valentão, mesmo mancando, já idoso e tal, ele vai pra lá e resolve entrar na cabana e mostrar quem manda naquela situação. Só que ele também vira vítima, né? O,
a criatura que tá na cabana mata o senhorzinho e o rapaz fica naquela situação, tipo, o que que eu faço agora? Ele foge, tenta entender o que tá acontecendo, os dias vão passando e ele não sabe o que faz, né? Ele tranca a cabana, ele fecha tudo lá, tranca a porta, tenta contar pro amigo, mas ninguém acredita nele. A polícia começa a suspeitar tanto do sumiço do caçador quanto do sumiço do avô do rapaz, né? E a tensão na escola aumenta, porque o rapaz está em crise, né? Porque está nessa situação. E quando o amigo dele descobre que dentro da cabana, lá da tal cabana, tem uma criatura que parece ser um vampiro, ele acha que é a hora da vingança. Então ele resolve usar o vampiro lá, o monstro, para se vingar dos valentões da escola, né? Então ele entra na cabana para ser mordido e se transformar, né? E é óbvio que dá errado. As coisas saem do controle e vira um banho de sangue. Só que as atuações são muito toscas, assim, sabe? Eles se levam muito a sério. Só que o filme tem um ritmo estilo oitentista mesmo, estilo Sexta-feira 13, estilo um monstro mesmo, aquelas coisas de filme de O Celeiro, O Porão, sei lá, Ghoulies, não sei se vocês se lembram do Ghoulies, enfim, ele é um filme típico de cine trash. Eu gostei muito, me diverti demais vendo esse filme, sabe? Então fica aqui a dica, eu recomendo tanto o Ataque dos Zumbis quanto Sombras do Terror. E é isso o que eu tinha pra falar hoje. Eu não queria dar muito spoiler, né? E também não queria me prolongar demais. Mas é isso. São dois títulos que estão no Prime para quem tem assinatura. Então você não vai ter que alugar nada disso, eles estão lá. São só dois dos milhares de filmes que tem hoje em Netflix e Prime, né? E eu pretendo trazer mais dicas para vocês, mais recomendações de filmes, né? As sinopses e os trailers desses dois títulos que eu recomendei hoje estão no meu blog, no guia de terror.wordpress.com, e em breve estarão também no Instagram. E é isso. Espero que vocês gostem desse formato de episódio e logo mais tem mais dicas para vocês. Até o próximo episódio, gente.